Vindo a esse vídeo, eu vou, tentar mostrar para você aqui algumas soluções que a gente tem aprendido ao longo do tempo, tá. Hoje a ideia é falar sobre MPPTs e strings, tá. Por que, falar sobre isso hoje? É porque esse equipamento ele é responsável, essa parte do equipamento é responsável por muitos problemas que a gente tem observado ao longo do tempo, tá. Esse detalhe é muito importante, para vocês terem uma ideia, às vezes 20% da energia gerada pode ser perdida por conta de erro de mau dimensionamento. Tá? Então isso é muito importante realmente. Eu mesmo já vi até mais, eu já vi casos aí que o gráfico do inversor não para, eh, não fica constante, ele fica oscilando o tempo inteiro por conta disso, fica ligando e desligando a string o tempo inteiro, tá? E você multiplica isso por várias strings, então realmente ele não consegue produzir o suficiente, tá? O nosso objetivo aqui hoje é justamente fazer você, de uma forma bem simples, bem, né, não é nada assim super complicado, é bem simples, mas a ideia é instruir você para você fazer esse cálculo, esse dimensionamento, assim, muito tranquilamente, tá? Bem simples, não precisa ter pós-graduação em nada, é um cálculo simples, mas que faz total diferença, beleza? Então tá. O que que são strings? Strings são grupos de painéis de módulos fotovoltaicos ligados em série que levam a energia de corrente contínua lá para o inversor para ele transformar em corrente alternada, tá? Então, essa série, o nosso cálculo começa da seguinte forma: é ligado em série, então a tensão ela é somada, né? Tipo, aqui eu estou dando um exemplo lá para você, lá, ó, se a tensão, se o módulo tem 40 volts, nós temos 3 módulos, nós vamos ter lá um acúmulo, uma soma dessa tensão para 120 volts, tá certo? 40 vezes 3, 120, tranquilo? E a corrente, ela mantém. Então, se toda ligação em série, acontece a soma da tensão, elas vão somando uma nas outras e a corrente ela mantém, beleza? Muito bem. E o que são as MPPTs? MPPT é um sistema, tá? A gente pensa que é a entrada lá. MPPT, na verdade, é o sistema, é o rastreamento do ponto máximo de potência do sistema daquela entrada. Então, o que que ela vai ficar fazendo? Ela vai ficar buscando, na relação entre tensão e corrente, ela vai ficar buscando o tempo inteiro a melhor forma desse equipamento gerar. Ela vai extrair o melhor, ela sempre vai procurar o melhor ponto de potência, tá? Então, por isso que rastreamento, ela fica procurando, ela fica medindo. Imagine lá um gráfico onde você tem a tensão e a corrente, ela vai ficar buscando sempre a melhor posição dos dois juntos, tá? Para conseguir sempre o melhor, o máximo de potência. Beleza? Muito bem. Eu tenho aqui, a gente dividiu em 4 etapas esse processo para a gente ter assim, um resultado razoável. Tá? Como eu falei, são cálculos muito simples e a gente vai tentar mostrar para vocês que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Beleza? Vamos lá. Então, primeira etapa, calcule a tensão e corrente do módulo. Isso você não precisa calcular, tá? Isso você vai pegar do datasheet do módulo, tá certo? Não faça de cabeça, os módulos são diferentes, às vezes módulos da mesma potência têm tensões diferentes, correntes diferentes, entende? Então, existe uma gama muito grande de equipamentos, uma variedade imensa de tipos de painel, de potência, enfim. Tá? Então, o que vai acontecer? Você vai chegar lá no datasheet específico daquele equipamento, para você não errar nessa conta. Então, nós já temos que começar a fazer baseado em números. Falou para calcular? Opa,
quais são os números que envolvem esse cálculo, tá? Nunca a gente pode, não, é mais ou menos 40, mais ou menos 50, mais ou menos 2.000, mais ou menos 5, sabe? Então, a gente tem que ter o número exato, o valor certo, para essa conta dar certo, para você não extrapolar nenhum valor e para o teu equipamento ter um ganho de potência e não perda, beleza? Então, vamos lá, você pegou o datasheet do teu módulo, está lá. Eu coloquei um exemplo aqui para nós, ó. Vamos lá. Então, esse módulo aqui, o módulo XYZ, é um módulo de 510 watts de potência, tá? Então, a potência máxima dele, tá? Em STC, se tiver dois valores do mesmo inversor, do mesmo painel, você pega sempre o maior, tá? Aí, a coluna que está representando a potência maior. Naquela coluna, nós vamos procurar o que é o VOC, tá? É, é a tensão máxima que ele produz, que ele gera, que ele injeta, tá? Então, ele vai fazer lá 52,1 volts, tá certo? Nota esse número aí, ó, 52,1. Pode anotar lá, 510 watts e 52,1 é tensão, VOC, tensão máxima que ele atinge. Por outro lado, a corrente, só uma para ilustrar, essa tensão VOC é a tensão de circuito aberto. É quando você pega a string, ela na potência máxima, você mede o positivo e negativo daquela string, elas vão estar apresentando a soma desses valores aí, ó. Tá certo? Vamos lá. Corrente de curto-circuito. É a corrente maior que você tem lá do módulo, tá certo? Então, a corrente de curto-circuito é a corrente que você vai basear o teu estudo. Não tem erro, né? Potência, você pega a coluna da máxima, tensão, VOC, corrente e ISC. Todo painel vai te informar isso aí, super tranquilo. Beleza? Muito bem. Agora nós vamos determinar qual é a quantidade máxima e mínima que o inversor XYZ consegue suportar, tá certo? Se você observar lá no datasheet do teu inversor, você procura lá, ele tem um range de trabalho, né, a tensão de trabalho, é uma faixa que vai lá, no nosso caso aqui, ó, se você olhar aqui embaixo, nosso inversor, ele tem 180 de mínimo de tensão e vai ter um máximo de 1.000. Anota esses números aí, tá? Então, o range dele é de 180 a 1.000. Você pode ver lá, tem de 80 a 550, 80 a 500, 600, tá? Eu sempre uso o valor desse range de trabalho dele. Eu nunca uso a potência máxima ou a tensão máxima. Porque esse inversor aqui, por exemplo, ele tem 1.000 de tensão de limite lá de tensão de trabalho. Então, ele vai ter, provavelmente, o limite máximo dele é 1.100. Tá? Então, você vai ter a apresentação desses dois valores. Você tem que tomar cuidado para pegar o valor certo. Então, você pega sempre aquele que tem dois valores juntos. É a faixa de trabalho do inversor. Tem o mínimo e o máximo. Você vai ter o máximo e vai ter também a tensão de partida, tá? Que geralmente coincide ali com o mínimo, tá bom? Então, vamos lá. Nós sabemos, então, nós temos os dados lá do nosso painel, ele tem 510 de potência, tem 52,1 de tensão, 12,42 amperes de corrente. Beleza? Então, voltando aqui para o nosso inversor. Nós temos um inversor com 180 a 1.000 volts de tensão de trabalho. Ele trabalha nessa faixa. Se passar disso, menos disso, ele não trabalha. É simples assim, tá bom? Então, como é que nós vamos descobrir o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar aqui as informações do inversor, a tensão máxima do inversor, aqui para descobrir quantos são
quais são os maiores, ou o número máximo de módulos desse inversor, tá? Então, nós vamos descobrir qual é o limite máximo. Nós vamos pegar essa tensão máxima do inversor, que é a ponta maior, né? Então, esse, no caso aqui, é 180 mil, nós vamos pegar 1.000. Então, a tensão máxima do inversor dividido pela tensão do módulo, aquela tensão que nós vimos ali, aquele que eu pedi para você anotar lá, ó, 52,1. Beleza. 52,1, nós sabemos a tensão máxima do inversor, 1.000 dividido por 52,1, deu 19,19. Dificilmente vai dar um valor redondo aqui, tá? Mas, nesse caso, você arredonda sempre para baixo. Quando você está descobrindo a tensão máxima, você arredonda para baixo. Porque se você colocar, se tivesse como colocar 19,19, tá? Seria perfeito, mas como você coloca ou 19 painéis ou 20, ou, né, você tem que colocar o painel inteiro. Se você colocar 20, ele vai extrapolar, ele vai ultrapassar, ele vai além desse valor que o inversor suporta. Beleza? Então, para descobrir o nosso valor máximo de painéis por string, nós vamos pegar o valor máximo da tensão de trabalho do inversor, dividir pelo valor máximo, ou pelo VOC de tensão do módulo, vai apresentar aqui para nós vamos ter a quantidade de painéis por string máxima, quantidade máxima que essa string suporta, ok? Para descobrir qual é o mínimo de trabalho. É o cálculo inverso. Nós vamos pegar lá, em vez de nós pegar a tensão máxima do inversor, lá da tensão de trabalho dele, nós vamos pegar a mínima, a tensão de partida. Então, a gente pega a tensão de partida, que no nosso caso aqui é 180 volts, divide pela mesma coisa, pela tensão VOC lá dos módulos, que é o 52, que vai resultar em 3,45. Presta atenção. Aqui nós vamos arredondar para cima. Por quê? Porque se você arredondar para baixo, você vai colocar 3, ele não vai chegar no 3,40, no mínimo, no 180, porque o 180 dá 3,45, está acima de 3. Então, se você colocar só 3, ele não vai atingir. Essa string, ela não vai partir, ela não vai começar a trabalhar. Beleza? Muito bem. Nós pegamos esse valor, então, 3,45, e arredondamos para cima, colocamos mais um, deu 3, alguma coisa, vamos completar 4, beleza? Para ele chegar no mínimo. Imagina que você está enchendo alguma coisa lá, você bota 3 copos de água, faltou um tanto para transbordar, você coloca mais um para ele poder transbordar, que é o transbordar seria o mínimo que ele atinge, tá bom? Ou o mínimo que ele suporta, ou o mínimo que ele precisa. Tá? Então, ele precisa de, no mínimo, 180 volts para começar, e ele não suporta acima de 1.000 volts. Por isso, o range de trabalho desse inversor, por MPPT, não é o range de trabalho do inversor inteiro, é só aquela MPPT, tá certo? É esse valor aí. Muito bem. Aqui nós temos a capacidade de entrada de cada MPPT do inversor. Às vezes enrosca mesmo. A gente fala muito isso, às vezes acaba enroscando. Então, esse inversor ele tem um número determinado de strings por MPPT, tá certo? Às vezes, coincidentemente, ele tem uma string para uma MPPT. Às vezes ele tem 2 strings, às vezes tem 3, 4, 10, não importa. Você precisa respeitar o valor por string, assim como respeitar o valor por MPPT. Onde é que isso é importante? Tem 2 pontos aqui que são muito importantes, tá? Isso aí dá muita dor de cabeça. Tem projeto, principalmente quando é ampliação de projeto, irmão, isso aí dá uma dor de cabeça que você não tem ideia, sabe? Você bater lá, de acordo com a quantidade de strings, a quantidade de MPPTs, um sistema que tem lá 100 painéis de 450 watts, aí você quer colocar lá mais 100 de 610. É uma confusão, tá? Então,
Um momento que dá muito problema é esse aí. Às vezes a ampliação não funciona justamente porque foi mal dimensionado. Se você pegar e só multiplicar lá a quantidade de painéis, você calcular a quantidade máxima né, quantidade de pico lá de energia, de potência, você vai ver, não, deu 110 de potência, meu inversor de 75, ele pode colocar lá 112, então fechou, nós conseguimos colocar, beleza. Porém, tá, há de se ter muito cuidado com esse detalhe das strings e MPPTs, elas precisam estar balanceadas, elas precisam estar dentro da potência do inversor e não pode misturar dois painéis diferentes na mesma MPPT, tá? Isso aí ele vai nivelar por baixo e não vai entregar também. E quando não dá pipoco no equipamento, né? Então, o que nós vamos fazer? A capacidade de entrada, de cada entrada no inversor é a soma das strings. Então, tem várias strings, mas a entrada é uma só, é uma MPPT. Nesse caso lá, para você formar string, como é que funciona? Você soma as tensões e mantém a mesma corrente, tá? Volts, soma os volts, mantém a mesma corrente, a mesma quantidade de amperes, a quantidade de amperes vai permanecer a mesma. Muito bem. Nesse caso aqui, você vai estar ligando em paralelo. Paralelo é o contrário. Você vai manter a tensão, vai manter os volts, entendeu? Por que não pode ultrapassar, nenhuma string ultrapassar? Porque se você ultrapassar uma, todos vão ultrapassar a entrada da MPPT, porque ela vai somar, né? Todas de uma, todas de outra, tá certo? E ela vai nivelar sempre pela menor. Então, você vai perder geração. Isso me lembra de uma coisa muito importante. Quando você lança as strings na MPPT, elas têm que estar exatamente iguais. Você não pode colocar na mesma MPPT uma string com 10 painéis e outra com 8, tá? Vai bugar o teu sistema. Ela não trabalha na equação ali, ela não faz uma média dos dois valores. Ela vai pegar o menor sempre, tá? Isso quando não, dependendo do inversor, ele é capaz de nem trabalhar. Ele vai ficar tão confuso que não vai trabalhar, tá certo? Aí a perda é maior ainda. Então, vamos lá. Você pega lá no datasheet do teu inversor, vai ter o limite por MPPT, o limite por MPPT de corrente que ele suporta. Então, você vai pegar, somar as correntes de cada string, que você vai colocar lá e ver, opa, esse inversor ele é para 5 MPPT, mas só cabe 3 das minhas strings. Porque o meu painel aqui ele tem uma corrente um pouco alta, então ele não suporta. Opa, então peraí, então não posso dividir essas strings na mesma MPPT. Eu preciso respeitar tanto a tensão, que é o que você faz na hora da string, por isso que você determina, a string determina a tensão máxima, que todas elas serão parecidas, e quando você espeta ela na MPPT, às vezes tem 2, 3, 4, 6, 8 entradas, você tem que ter esse cuidado de não ultrapassar a quantidade de corrente que ela suporta, porque essas correntes vão somar. Então, vamos voltar lá no nosso painel. Está vendo lá, ó, corrente curto-circuito? O meu painel aqui tem 12,42. Nesse caso, 12,42, aqui ele vai manter nas strings, mas lá na MPPT, ele vai somar essas correntes. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Na hora que vai determinar quantas strings você vai ligar em cada MPPT, você precisa ter esse cuidado. Não é porque cabe 4 que você pode pôr 4. Às vezes cabe 2, às vezes cabe uma, dependendo do painel que você está usando. Tá? Então, isso é muito importante. Muito, muito. E é simples. Ele só requer um pouco de atenção de sua parte. Tá? Então, vamos pensar o seguinte. Nós pegamos lá, nós temos 19 painéis por string, não é isso? E nós vamos colocar, aqui eu não coloquei o valor, porque isso tem uma gama muito grande, é uma variação enorme. Então,
para não bugar a cabeça de ninguém, você tem que pegar o teu datasheet e fazer o teu cálculo ali de acordo com a definição do equipamento, tá certo? Vamos lá. Aqui, essa questão de temperatura é mais uma coisa aqui para o sul, tá? Aqui no sul a gente tem uma variação muito grande de temperatura, tipo, nós temos aqui regiões que dá -5 no inverno e que dá 38 no verão, tá? Então, essa variação de temperatura, ela vai fazer o painel variar também no limite de potência que ela atinge, tá? Então, a tensão é o que vai subir de acordo com o frio. Nesse caso, o pessoal aqui do sul tem que tomar um certo cuidado. Qual é o cuidado? É usar o VLC sempre, tá? Pessoal lá do norte pode fazer mais? Não, tá? Tem que ter esse cuidado também. Então, a única diferença é que a temperatura aqui no sul vai interferir um pouco na potência do painel, porque ela vai puxar a tensão para cima, tá certo? Então, vamos combinar o seguinte: esses cálculos são os mesmos para todas as regiões, e aqui no sul ainda nós temos um agravante, que se esfriar demais, então por isso que não pode colocar equipamento no limite, trabalhando no gargalo. Ele tem que trabalhar sempre tranquilo. Tá? Ah, mas o cliente queria, tudo bem, eu também queria. Sabe, mas a gente tem que respeitar as grandezas que são especificadas na documentação do equipamento. Tá? Eu sei que tem muito instalador aí que nunca nem chegou perto do datasheet, que não sabe o que quer dizer aquelas etiquetinhas que tem no painel, no inversor, enfim. Está na hora de começar a prestar atenção e ver, vocês vão observar que é um outro mundo, tá? Que isso ali faz uma diferença incrível na geração. Você pode colocar ele orientado para o norte verdadeiro, ou o norte geográfico, você vai colocar ele no ângulo correto, o painel sempre limpo e não vai gerar. Aí vocês, não é possível, tem que gerar, porque está tudo certinho. Pode conferir as strings, porque está mal dimensionado. Ou tem strings compartilhadas na mesma MPPT que são distintas, né? Você coloca uma de 20 painéis, outra de 12, outra, todas na mesma MPPT, ela não vai trabalhar, ela nivela por baixo e vai trabalhar com a potência mínima, tá? Então, esse cuidado é muito importante. E eu vou falar novamente, gente, principalmente nessa questão de ampliação de sistema que são painéis diferentes. Tá? Nesse aí, então, você tem que sentar num canto com um bloco, eu, pelo menos, eu desenho as entradas, eu faço um croquis de tudo que eu vou fazer ali para poder calcular. Para mim, pelo menos, eu tenho certa dificuldade, né? Então, de repente, tem muita gente que tem mais facilidade, mas no meu caso, eu realmente preciso desenhar mesmo, tá? E é isso, gente. Os cálculos são esses. E aqui eu coloquei alguns exemplos de erros que a gente costuma provocar, né, com a falta de atenção. Então, ó, número excessivo de módulos, ele vai aumentar ou a tensão suportada ou a corrente suportada, né, e não vai trabalhar bem. Alguns inversores que têm redundância de segurança, eles não vão nem partir. Se você colocar acima a tensão, ele vai ficar dando erro, ele vai dar falha, aí você vai configurar a rede dele, né, o grid, você vai ver que está configurado certo, aí começa o desespero, porque dizer, meu Deus, eu não quero partir por quê? Tem coisa errada. O inversor está com problema. Às vezes não é o inversor, às vezes você só colocou painel demais nas strings, tá? E eu falo sempre string porque ela é o começo, né? A base é a string, não, mesmo que ele tenha só uma MPPT, o que entra na MPPT é uma string, tá bom? Então vamos lá. Sobrecarga, principalmente aqui, ó, baixas temperaturas, tá certo? O sistema ele vai trabalhar com a corrente acima do permitido. Ele não vai trabalhar, ele vai ficar derrubando toda hora, se ele tiver redundância, se ele atingir aquele valor máximo, ele derruba. Vocês já notaram no gráfico?
Às vezes foi um dia ensolarado, ele não fez aquele gráfico correto, ele ficou bagunçado. Por quê? Porque ele fica derrubando, chegou naquela, ultrapassou a tensão necessária, ele derruba. Às vezes, eu peguei um caso esses tempos aí, que era um inversor que estava mal dimensionado, tá? Colocaram um painel demais no inversor. Olha isso, mesmo os painéis estando dentro da configuração da string, os painéis estavam muito acima do que o inversor suportava. Então, as entradas, elas suportavam, cada MPPT suportou os painéis, só que na hora da geração, ela ultrapassava o teto do inversor, tá? Aquele 50% de overload. Então, isso também não funciona, tá certo? Então, nós temos que ter muito cuidado, porque tem empresas aí que elas prometem aí que o inversor dá 70%, dá 100% de overload e tal. Gente, mesmo que dê, dificilmente ele vai entregar tudo isso, tá? Uma coisa é você conseguir ligar um inversor trabalhando com 100% de overload, tá? Ele vai trabalhar muito dificilmente, ele vai durar 20 anos, 25 anos, tá? Então, esse inversor ele vai trabalhar sobrecarregado, se trabalhar tanto tempo, e ele não vai entregar, sabe? Porque nós sabemos que o inversor ele tem um limite. Mesmo que comece às 5 horas da manhã, ele bata no teto, ele vai ficar no teto o dia inteiro e vai cair às 6h30, tá? Então, é isso que você precisa considerar. Mesmo que tenha uma certa quantidade de painel que não justifica, de repente, você colocar tanto painel no inversor só, tá? A gente já observou, quando começou essa moda de inversor com 100% de overload, eu tive meus porém, sabe? Eu ainda estou, assim, estudando isso aí para ver se realmente a gente consegue entregar esse 100%, tá certo? Então, aqui, ó, sempre consultar, tá? Tua fonte de informação é o datasheet dos inversores e do módulo. Não tenha preguiça, porque se você tiver um celular conectado na internet, você consegue baixar qualquer datasheet de qualquer equipamento, tá certo? É muito comum. Isso daí a gente baixa com tranquilidade, qualquer datasheet de qualquer equipamento, para você fazer o teu cálculo com tranquilidade, beleza? Então tá, nós temos um exemplo prático aqui, vamos calcular esse cara aqui, ó. Aqui já mudou de figura, viu? Ó, o módulo é de 450 watts, tem uma tensão VOC de 40, o limite da tensão máxima é 40, é a tensão de circuito aberto, né? E a corrente máxima, 11,25. Muito bem. Eu tenho um inversor de 5 kW de potência, tá? A tensão máxima de entrada é 600, certo? Então, esse inversor aqui, com 600 volts de entrada, ele vai... Eu até acho que não está certo isso aqui, eu acho que eu peguei o valor errado, tá? Porque, geralmente, quando ele tem o limite de 600, a tensão máxima é 550, tá? Então, eu sou especialista na área e eu também, eu nunca vi esse range para inversor, mas, enfim... Então, tá, tensão máxima de entrada, 600. Dimensionamento máximo por string, 600 volts que o inversor suporta, dividido por 40 volts, que é a tensão de cada painel. Então, aqui ele deu exatamente 15 painéis, tá? Então, é isso aí, de um jeito bem simples, ó. Você pega a tensão máxima que ele suporta, pega a tensão máxima do painel, e você vai ter lá a quantidade de módulos. Esse aqui deu redondinho, né? Deu 15 módulos. Tá certo? É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Adorei falar com vocês. E vamos marcar um outro workshop para o próximo mês. Valeu.